Hoje é domingo. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o dia em que boa parte do mundo está aprisionado por completo num estado mental completamente depreciado. Um estado mais voltado para depressão, mais voltado para tristeza do que para esperança. E, inclusive, né, domingo à noite, inclusive, é um dos piores momentos da vida de muita gente. E como a gente faz para eliminar de vez essa, esse problema do domingo à noite, esse problema do estado emocional completamente abalado e destruído? Como a gente faz para acabar com essa sensação de que tudo daqui para frente vai começar a dar errado nas nossas vidas, de que as coisas elas nunca vão melhorar e vão sempre ser a mesma coisa, né? Ou vão ser até mesmo piores do que estavam sendo? Como a gente faz para acabar exatamente com essa fé insana que a gente tem nos aspectos negativos da nossa vida? Entenda uma coisa, você sempre vai depositar sua fé em algo. Sempre. Você pode depositar a sua fé naquilo que é ruim, naquilo que é maléfico, naquilo que desagrada, ou você pode estar depositando a sua fé naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é perfeito. Inclusive, o apóstolo Paulo ele vai deixar isso bem claro em Filipenses. Ele vai dizer que é bom nós termos em nossa mente todos os pensamentos que são referentes à boa fama, que são referentes a coisas boas, né, que são direcionados a coisas positivas, a coisas que desejamos de bom em nossa vida, né? E no fim ele conclui dizendo: nisto pensai. Por que nisto pensai? Porque entenda uma coisa, os seus estados emocionais eles vão sempre ser dirigidos pelo pensamento dominante em sua mente. Você tem uma espécie de pensamento que ele é dominante. Você deposita uma profunda força de convicção nesse pensamento que ele acaba recebendo um grande poder que domina o seu estado emocional. Lembrando que os pensamentos, eles movem os estados emocionais que nos levam a uma determinada ação. Então, a força do pensamento dominante e o controle que este pensamento exerce nos seus estados emocionais é exatamente o que nos ferra. Sabe por quê? Porque se o pensamento dominante é tudo vai começar a dar errado, não é verdade? Se o pensamento dominante é como eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta, se o pensamento dominante é as pessoas ao meu redor vão começar a me deixar, se os meus pensamentos dominantes são referentes às coisas que basicamente não são coisas desejosas para minha vida, eu estou depositando a minha fé exatamente naquilo que não deveria. Ou seja, eu estou jogando o poder realizador da minha fé, lembrando que a fé é a certeza das coisas que não se vê, e a fé é o mecanismo pelo qual eu chamo as coisas à existência. Não é verdade? Então, eu chamo as coisas à existência por meio da fé. Se eu deposito a fé naquilo que é ruim, o que eu estou chamando à existência? É por isso que você atrai uma série de maldições para sua vida e
e que você mal entende. É por isso que você atrai uma série de problemas ali e que você sempre está achando que isso realmente é uma maldição natural da sua vida. Não! Muitas vezes é uma maldição que a sua própria mente está produzindo. Por quê? A sua fé está depositada exatamente onde não era para estar. Muda o campo da sua fé, muda o lugar aonde você está depositando a sua fé. Comece a depositar a fé em coisas melhores. Agora, nesse momento, Deus me abençoa. Agora, daqui para frente, tudo vai dar certo. Deus está na minha frente, vai me ajudar a resolver os meus problemas. Eu vou conseguir, eu vou ser capaz de resolver os meus problemas. Eu vou ser forte daqui para frente, nada mais vai me abalar. Concentra a sua fé e coloca em sua mente um pensamento dominante positivo que fomenta esperança. E as coisas começam a mudar. O problema do domingo à noite começa a se afastar de você. Por quê? Porque a sua mente não está mais concentrada nas maldições, mas nas bênçãos. O pensamento dominante, ele precisa ser um pensamento aonde ele fomente esperança. Eu preciso estar com o pensamento dominante voltado para os aspectos positivos, os aspectos que eu desejo de bom em minha vida. E eu começo, já que o pensamento dominante ele exerce poder nos meus estados emocionais, eu mudo os meus estados emocionais. Por quê? Porque eu mudei a raiz que gera meus estados emocionais, que são os pensamentos dominantes. Encha a sua cabeça de coisa boa. Encha a sua cabeça de coisas que fomentam esperança. Eu vou ter uma situação financeira fantástica. Dinheiro nunca mais vai ser preocupação para mim. Minha vida vai começar a ser transformada pelo poder de Deus. Tudo vai começar a ser transformado em minha volta. Eu sempre vou prosperar daqui para frente. Olha a força que tem nisso. Tem coisas boas lá na frente. Tem coisas boas te esperando. Vale a pena o sol nascer no outro dia. Porque eu estou mais próximo das melhores coisas na minha vida. Eu começo a semana com uma mente muito mais centrada. Eu começo a semana com uma mente muito mais voltada para aspectos positivos. Eu começo a semana esperançado, esperançoso. É diferente do que começar a semana cabisbaixo, depressivo. Porque eu não consigo ver nada de bom. Tudo de ruim está acontecendo. Só tem coisas péssimas e que eu não quero ao meu redor. Esse é o poder da atitude mental. Quando eu mudo a minha atitude mental e eu desloco toda a minha atenção para as coisas que são desejosas, para as coisas que são boas, para coisas que eu gostaria de estar vivendo, eu crio um novo pensamento dominante que passa a dirigir os meus estados emocionais. E então, todo aquele problema que se originam de pensamentos dominantes, ruins, como a falta de esperança, a depressão, a tristeza, que nasce dos pensamentos dominantes ruins em minha mente, isso vai tudo embora. Em verdade vos digo que se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, saia para lá, e ele se moverá conforme a sua fé.
foram essas as palavras que Jesus Cristo disse para nos ensinar o poder que a fé tem. Dirás a este monte, aparta-te daqui, e ele se moverá. Você está entendendo isso? O fato de usar uma montanha como exemplo é um símbolo. Entenda isso. Jesus não usou o monte como exemplo à toa. Me diz uma coisa. É fácil mover um monte? Uma montanha? Onde você já viu alguém mover uma montanha? Mover, tirar uma montanha daqui e colocar lá. Isso não parece algo impossível de se conceber? Parece. E é exatamente por isto que o monte é o exemplo. Porque o poder da fé move o impossível. Eu levei anos para concluir isso. Muito louco. Eu levei muito tempo para concluir isso. Chegou momentos da minha vida que eu desconfiei do poder da fé. Mas graças ao bom Deus, eu consegui finalmente entender o quão poderoso é a fé. A fé, ela é muito mais valiosa do que a própria força. A fé fomenta a força. Eu sempre acreditei que a força era a melhor coisa que a gente poderia desenvolver na vida. Mas o que eu não imaginava era que por detrás da força existia um financiamento da fé. Porque muitas vezes, para ter força, você vai precisar acreditar em coisas que você não vê. E o que é a fé? A crença nas coisas que você não vê. Então, dirás esta montanha, aparta-te daqui, e ela moverá. Para você ter uma ideia, com uma fé do tamanho do grão de mostarda, você diz para o monte se mover, e ele se move. Por quê? Porque Jesus Cristo queria nos passar o entendimento de que a fé é a coisa mais poderosa que existe. Nenhum ser humano pode viver sem a fé. A partir do momento que ele não tem a fé, ele se torna depressivo. Sua mente foca exatamente nos aspectos negativos. Por quê? Porque ele está exatamente se atendo às coisas que se passam em sua realidade. Ele está se atendo às pessoas que lhe dão calote. Ele está se atendo às pessoas que basicamente não cooperam muitas vezes com ele. Ele está se atendo exatamente aos problemas que ele tem ali no cotidiano. E ele não consegue vislumbrar aquilo que não pode ser visto pelos 5 sentidos, mas que pode acontecer, que é uma grande e radical mudança na sua própria realidade. Não sei se você entendeu, mas hoje, aqui, agora, eu te passei o grande segredo que tira pessoas de estados depressivos dos mais severos existentes. Eu te passei o grande segredo que faz pessoas prosperarem na vida. Eu te passei o grande segredo que faz as pessoas irem além sempre. Que fazem elas serem fortes. Que fazem elas superarem qualquer coisa em suas vidas. É porque elas estão concentradas naquilo que não pode ser visto agora, mas que elas estão chamando a existência pela força do seu pensamento, que é a concentração naquilo que desejam de bom para as suas próprias vidas. Leve isso com você. Leve isso com você e você vai ver que vai mudar muita coisa dentro de você.